estar participando dessa aula. Então, pessoal, na semana passada, semana retrasada, né, eu passei uma atividade para vocês sobre o que significa meio ambiente para você. Né, eu recebi bastante, né, eu fiz até li os trabalhos, fiz umas anotações aqui, gostei bastante das respostas. E eu quero saber quem que está presente aqui na aula, que fez essa atividade para poder me dizer o que significa meio ambiente para você. Alguém pode é uma resposta bem pessoal, né, não muito técnica, para saber, assim, qual que é a dimensão desse entendimento para vocês. Alguém consegue me dizer? Opa, caí aqui, mas já voltei. E aí, pessoal, voltei. Estão visualizando o slide? E aí, pessoal? Estamos sim, professor. Como eu estava falando, semana passada, então, eu fiz uma atividade para vocês, né, com relação ao meio ambiente. Alguém que fez essa atividade pode me dizer o que é meio ambiente para você? Eu preciso de uma aula participativa, pessoal. Sei que todo mundo está cansado, a maioria de vocês trabalham durante o dia, eu também trabalho, né? Mas é importante que a gente participe da aula, para o professor não sentir que está falando sozinho. É muito comum, nessa época de aula online, a galera ligar o computador, deixar o computador rodando ali e fazer outra coisa. Né? Então, assim, eu preciso que vocês participem da aula para a gente ter uma interação aí e fazer com que essa aula seja mais produtiva, tá? Então, por gentileza, se alguém puder me dizer aí o que vocês acham que é meio ambiente, o que significa meio ambiente para vocês? Para mim, é um conjunto de fatores que engloba a fauna e a flora do nosso país e do mundo. Legal. Pode me dizer o que é esse conjunto de fatores? Como que é seu nome? Que não apareceu para mim aqui. É Ana Cristina. Ana Cristina. Obrigado pela participação, Ana Cristina. Quero que você fique tranquila, não precisa ficar nervosa. É mais um bate-papo para a gente ter uma descontração e a nossa aula ser mais interessante, tá? Tá. Esse conjunto de fatores seria o quê? Você consegue me dizer? Tudo que envolve... como que eu posso explicar? A poluição, queimadas, os animais no meio, as plantas. As plantas. Uma cidade ela faz parte do meio ambiente ou não? Eu acho que sim. Faz, né? Faz. Exatamente. Uma cidade ela faz parte do meio ambiente. O meio ambiente tem muita gente que pensa que é só coisas relacionadas à natureza. Mas o ambiente que a gente vive, a nossa casa, o nosso bairro, a nossa cidade, tudo isso é meio ambiente. E como a gente trata esse ambiente, como a gente trata a nossa casa, como a gente trata a nossa cidade, o nosso bairro, a maneira como a gente cuida das nossas coisas, elas estão totalmente relacionadas com o meio ambiente. Né? Semana passada eu trouxe um exemplo de que tudo que a gente tem nas mãos, pode todo mundo prestar atenção aí, no computador, no mouse, caneta, garrafa de ferro, inox, vidro, tudo isso vem da natureza, né? Então,
se a gente não cuida bem dessas coisas, né, o ser humano de hoje tem uma forma de consumo onde ele acaba consumindo exageradamente, consequentemente produzindo muito lixo, né? Então a gente sabe que a relação do meio ambiente, o ser humano com o meio ambiente hoje, como que é essa relação? Alguém se arrisca a dizer? É péssima. Ela é péssima, né? É só vem a nós. Pois é, exatamente. Então, assim, um dos objetivos dessa disciplina é a gente tentar entender melhor isso, né? O porquê que acontecem essas coisas, porque, assim, quem acompanha aí os noticiários, quem está mais por dentro do que está acontecendo no mundo, né, tem tempo de assistir, de pesquisar notícias na internet, toda semana a gente tem uma catástrofe ambiental acontecendo no mundo. Então, ou é um furacão, igual aconteceu esses tempos, ou é uma tempestade muito forte. Se eu não me engano, na Alemanha, né, teve uma correnteza lá, uma enchente absurda que não acontecia há 50 anos. Né? Então, enquanto tem alguns lugares que está chovendo demais, aqui está seco demais. E tudo isso é uma maneira de, né, a terra se defender, né? A gente pode usar esse termo, né, para facilitar o entendimento, mas é uma maneira da terra se defender de nós, seres humanos, que não estamos sabendo utilizar tudo que ela fornece para a gente. Né? Então, assim, a terra, ela dá comida, ela dá abrigo, ela dá todos esses materiais, né, conforme a gente tem esse entendimento que esse computador que está na nossa frente, a matéria-prima dele, né, o plástico, o vidro, o ferro, o mineral que foi utilizado para construir esse computador, ele vem da natureza, né? Então, a gente, como troca, deveria cuidar um pouco melhor desse meio ambiente, né, da natureza. Infelizmente, não é isso que está acontecendo, né? E, consequentemente, a Terra, por ser um organismo vivo, né, ela acaba que está se defendendo, né? De uma certa maneira, a gente pode considerar isso. Né? Então, todas essas catástrofes que estão acontecendo é um mecanismo de defesa da Terra, né, para tentar parar um pouco isso, né? Parar um pouco esse consumo exagerado, né? Essa maneira como o ser humano ele produz produz lixo, né? Então a gente acaba produzindo muito lixo. Eu até tenho um documentário que eu quero indicar para vocês, quem estiver prestando atenção na aula, o documentário ele chama Oceano de Plástico, e nesse documentário a gente consegue ter um pouco de noção da dimensão do problema que a gente está inserido. Né? Muitas vezes a gente está no nosso cotidiano aí, trabalhando muito, né? Acorda muito cedo, 6 horas já está de pé, vai para o serviço, entra 8 horas, sai 6 horas, já vem para a aula, entra na faculdade, assiste aula até umas 9, 10 horas, dependendo das aulas, e aí não tem tempo para pensar nisso. Mas a gente precisa começar a refletir sobre essas coisas, porque assim, vai acontecer uma seleção natural, né, se continuar dessa forma, e eu acredito que até o Covid, né, pode ser uma maneira aí de estar acontecendo isso, né, as pessoas, elas estão utilizando muito sem consciência as coisas, esse consumo está sem consciência, né, então a gente precisa se alertar para isso, tá? Ao pé da letra, pessoal, meio ambiente... Professor. Opa, pode falar? Eu até, a hora que a Ana estava comentando aí, eu iria comentar, né, iria complementar, e hoje a gente vê com esse desequilíbrio... Quem que está falando? Desculpa, aqui não está aparecendo para mim aqui. É o João Victor. Ô, João Victor, beleza? Que eu estou anotando aqui quem é participativo nas aulas, então, só para criar uma afinidade. João Victor. Pode falar, João Victor. E assim, a gente... eu trabalho com meio agropecuário, e a gente vê, assim, com esse péssimo relacionamento que tem do ser humano com o meio ambiente, causa um desequilíbrio muito grande e influencia em muitas áreas, inclusive, por exemplo, na nossa economia. Com certeza, cara. Que nem a gente tem uns 3 anos anteriores que vem uma seca prolongada, vem uma certa dificuldade, principalmente na produção de bovino, né, que prejudica muito, e a agricultura também. E assim, vai causando um desequilíbrio em escala, né?
Exato. economia, em tudo. Então, Exato. acho que isso aí é um reflexo desse péssimo relacionamento que tem entre o ser humano e o meio ambiente, né? Exato, cara. Você fez uma observação que é isso, né? Muitas vezes a gente não pensa muito nisso, né? E ó, hoje a gente está no ranking da produção, né? No agronegócio, por exemplo. Mas se a gente não começar a cuidar de verdade, cara, esse recorde, essa economia nossa vai lá embaixo. Porque a gente depende, cara, da natureza, né? Você mexe lá com pecuária, cara, você depende. Você depende de ter um pasto bom, você depende de chuva. Quem mexe com agricultura, a mesma coisa. Então, assim, é um alerta, né? A gente precisa realmente começar a pensar nisso, né? Em várias questões. Sem contar que, assim, quantas pessoas no mundo não sentem fome, né? A gente poderia realmente estar produzindo comida para alimentar essas pessoas. Então, assim, o mundo precisa mudar muita coisa. Eu reflito isso há muitos anos na minha vida. Mas, às vezes, a gente não sabe por onde começar. Inclusive, é uma atividade que eu vou passar para vocês hoje. No final da aula eu vou falar sobre isso. Mas é um ponto importante, tá? A gente começar a pensar quais são as atitudes que a gente pode tomar para melhorar. Não só esse ambiente, à nossa volta, né? Na nossa casa, no nosso bairro, no nosso trabalho, mas no ambiente como um todo. Né? Lembrando que as pessoas, elas se espelham na gente, né? Se um de vocês, começar a ser exemplo aí na sua casa, por exemplo, ser um bom exemplo, você vai influenciar outras pessoas. Então, vale a pena a gente começar a pensar nisso, tá? E eu, cara... pode falar. Assim, apesar do nosso pouco desenvolvimento, né, num todo, principalmente industrialmente, o Brasil é pouco desenvolvido. Se a gente for parar para analisar outros países que são mais desenvolvidos, como China, Japão, que são uma das potências, hoje eles têm que procurar outro país, né, outro território, para eles poderem obter ou às vezes importação de alimento, porque Exato. As terras deles não são férteis, eles não conseguem ter produtividade, Exato. Até mesmo por conta desse desrespeito em expandir muito industrialmente e só pensar em lucro, em lucratividade, tudo, e esquecer da onde que veio isso tudo, entendeu? De onde começou isso tudo. Exato, cara. E olha só, agora eu abro aspas para a gente pensar numa coisa. Vocês já pararam para pensar o quanto nós, brasileiros, somos privilegiados com relação a território, terra produtiva, quantidade de água? Já parou para pensar nisso? O privilégio? Cara, então, assim, o brasileiro tem tudo para ser muito rico. Porque, cara, a gente tem solo fértil, a gente tem aqui embaixo do nosso estado, né? Não sei se todos conhecem ou já ouviram falar do Aquífero Guarani, que é o maior reservatório do mundo, né? De água potável. A gente tem uma imensidão de território, né? Então, assim, se a gente investir em sustentabilidade, cara, a gente alimenta o mundo inteiro. A nossa economia, ela sai de primeiro lugar lá batido, ninguém alcança a gente. Mas a gente precisa investir nisso, né? Investir em agricultura sustentável, pecuária sustentável. Então, a gente precisa achar esse caminho. Esse caminho ainda... Hã? Até mesmo a nossa a variedade de clima que a gente tem. A gente tem área deserta, área de cerrado, área de temperatura amena, temperatura elevada, Exato, área alagada, áreas... Tem de tudo quanto é tipo de clima, terra. Exato, cara. Então, a gente tem que começar a pensar nisso, tá? Eu falo assim, eu sou um cara novo também, eu tenho 30 e poucos anos. Vocês são mais novos que eu, alguns, né? Então, cara, a juventude, quem é novo, já tem que vir com uma cabeça de mudança. Porque, assim, vocês são os futuros veterinários. Aquilo que eu comentei na aula passada. A gente, como veterinário, como médico, né, a gente tem que começar a se enxergar como médico, né, médico de animais, né, a gente estuda muito para isso. E muita gente vai procurar o conhecimento de vocês. Então, o que você falar, cara, a pessoa vai entender e vai aceitar numa boa. Então, vocês vão ser incentivadores. Por isso que tem que chegar com uma cabeça nova de, pessoal,
a gente não está cuidando do nosso meio ambiente. Vamos melhorar, vamos fazer um trabalho melhor, vamos deixar de consumir tanta coisa que não tem necessidade, né? Então, assim, são pontos que a gente precisa mesmo começar a pensar, tá? Até porque, né, eu quero viver muitos anos, né? Eu quero ter filhos, então eu penso também nas próximas gerações. Né? Eu vi uma notícia aí que os caras já estão bolando um jeito de construir uma cidade em Marte. Vão gastar bilhões de reais. Aí eu fico pensando, pô, a galera não consegue cuidar do planeta que já existe, que é muito rico, que tem água, que tem alimento, que tem tudo que a gente precisa, a Terra dá. E a gente não consegue cuidar disso. Será que a gente vai conseguir construir uma casa em outro planeta? Né? Então, assim, eu acho um pouco absurdo essa ideia. Né? Acho que é muito dinheiro investido, sendo que tem outras prioridades aqui. Né? Mas como são empresas privadas que fazem isso, a gente não tem controle dessas coisas. Enfim, faz parte do processo, tá? Professor. Oi, pode falar? O que o Igor estava falando, que alguns países mais desenvolvidos que nós, né, fazem compras de alimentos, essas coisas, eles também compram de empresas de reflorestamento, sabe? Sim, aham. Eles fazem a compra, porque eles têm que ter uma cota de gás carbônico na Terra. Sim, aham. Eles atingem essa cota, eles têm que comprar. Eu não sei explicar, mas eles têm que... eu lembro disso aí. Têm que comprar oxigênio das florestas, alguma coisa. Isso, aham. Aí eles fazem essa compra. Isso tem aqui no Brasil também. Tem, aqui a Ramires, a empresa de reflorestamento, ela fazia essa venda. Isso, né? Tem um nome, depois eu vou lembrar para vocês, mas tem uma fazenda muito legal aqui no sul do estado que chama Green Farm. Vocês já ouviram falar? Depois procura. Quem tiver no computador aí prestando atenção na aula, dá um Google aí e digita Green Farm. Lá eles fazem... Essa Green Farm é aquela mesma empresa, existe uma empresa de fertilizante orgânico também? Eu acho que sim, eles têm vários ramos. Acho que eles trabalham com esse ramo de adubo orgânico com resto de floresta, assim mesmo, né? Isso. De coisa, tudo orgânico, né? Mudas, eles fazem mudas, né? Pensando nesse reflorestamento. E aí eles vendem carbono, alguma coisa assim, eles vendem carbono. Então, por exemplo, se tem alguém aqui que é fazendeiro e a área lá não está de acordo com o que precisa, você pode comprar carbono de outro lugar, alguma coisa desse tipo. Tem um investimento assim. Outros países também fazem isso. Então, assim, o caminho, eu imagino, uma parte do caminho que a gente tem que começar a prestar atenção, se ligar mais nessas coisas. É muito comum os agricultores comprar como área de reserva, né? Reserva permanente, né? Exato, né? O cara, às vezes, tem uma fazenda muito antiga, que aí foi desmatada, ele não tem uma reserva, ele vai lá e consegue comprar crédito de carbono, que chama. Aqui eles têm tipo uma fazenda de sustentabilidade. Sustentabilidade, isso. Tudo, carbono sequestrado, exato. Animais silvestres. Exato. Legal. Inclusive lá eles têm onça, tem papagaio, tem vários bichos lá que eles tentam fazer um projeto bem legal, bem semelhante ao CRAS daqui. Então, quem estiver descendo para o sul do estado, for viajar para Paraná, Floripa, Rio Grande do Sul, desce por Itaquiraí e vai conhecer essa fazenda, cara, que é muito legal. Eles fazem um trabalho bem bacana com educação ambiental. Tá? Green Farm, anota aí no caderno de vocês para não esquecer. Aí, pessoal, olha só, com relação à atividade de semana passada, eu dei uma olhada nos textos, né, que a galera legou, nos relatórios, cara, e tem muitas respostas legais ali, e me estimulou, assim, eu achei muito, muito bacana, porque eu tenho a impressão, olhando para a sociedade, que as pessoas, elas não têm essa visão muito crítica para o meio ambiente, né, às vezes nem pensam nisso, não tem tempo para pensar. Então, baseado nas respostas de vocês, eu ia montando as aulas pensando, né, se a galera fosse mais crua, não tivesse essa visão. Mas só por esse debate aqui que a gente está fazendo, esse bate-papo, já dá para ter essa noção que vocês têm, né, conseguem entender que o meio ambiente é muito importante. É lógico, teve texto lá de pessoas que não acreditam em nada do que está acontecendo, que isso é natural, que é o apocalipse e coisas do tipo, né, mas assim... É legal que tem pessoas que se preocupam com o meio ambiente e que
vão tentar, pelo menos, fazer a sua parte. É lógico, a gente quer mudar o mundo, mas né, cada um fazendo a sua parte que realmente o mundo vai mudar. Não se só um fizer. Né? Então, a gente já conversando sobre isso, já pensando sobre, eu considero isso um grande passo. Tá? Então, já fico muito feliz. E as respostas que a galera me enviou? Eu anotei algumas aqui da galera do Noturno. O que é meio ambiente? Conjunto de seres vivos, ecossistemas, recursos naturais, condições biológicas, físicas e químicas, show. Isso é o meio ambiente, é tudo. O meio ambiente é tudo, né, que se relaciona com a gente, né, conforme está essa descrição. Não sei se vocês estão enxergando o slide aqui. Então? Não. Tá sim, professor. Tá? Ah, eu fechei sem querer. Deixa eu abrir aqui. Conforme está nessa descrição aqui, pessoal. Professor, eu acho que tem duas meninas querendo falar. Ana Carolina e a Kat. Ah, deixa eu fechar aqui, não está aparecendo para mim. A Kathleen e a Ana Carolina. Pode falar, meninas. À vontade. Ó, já tem 27 alunos na aula. Agora sim vai começar. O senhor estava falando que sobre o meio ambiente, né? Que tem gente que não acredita e tudo mais. Esses dias a gente eles foram atender uma ocorrência em umas fazendas ali pro interior de Badaguaçu. Aham. E o cara desmatou, ele recebeu uma multa altíssima. Se ele não fizesse pagamento, iria aumentar para uns 200 milhões, mais ou menos. Nossa. E aí ele falou assim, tudo bem, não vou pagar, eu vou prorrogar o máximo que eu der, porque eu acho que eu tenho direito de fazer o desmatamento. Aí o tenente perguntou para ele, mas o senhor sabe que mais para frente isso vai te custar algo, né? Porque o senhor desmata agora, mas lá na frente isso tem resultados ruins, negativos, não só para o senhor, mas para o mundo em si. Ele falou assim, não, mas eu não me importo, porque eu não vou estar vivo até lá. Puta, cara, é o egoísmo, né? Esse é um outro grande problema no mundo, as pessoas elas estão muito egoístas. Esse que você está me contando, eu tive um caso muito parecido com um cara que eu perguntei, mas você não vai cuidar do meio ambiente? Ah, não ligo para isso não. Eu falei, e seus filhos? Cara, eles que se viram, eu não vou estar aqui mais. Então, assim, esse egoísmo a gente precisa melhorar também, pessoal. A gente precisa ser mais altruísta, pensar no próximo, né? Eu tenho certeza que todo mundo acredita aqui numa filosofia, vai numa igreja, e lá a gente aprende que, vamos fazer com o próximo o que gostaria que fizesse comigo. Mas na vida real não é assim. Então, assim, é um outro ponto muito legal que a gente tem que começar a pensar, esse lance do egoísmo. Né, pensar no próximo, nas gerações futuras. Uma outra coisa que a gente vê, né, quando a gente começa a participar mesmo, é quando a gente começa a ver que aos poucos o meio ambiente vem sendo degradado de forma assim assustadora, porque assim todos os dias, e não é só uma, várias notificações de desmatamento, pesca predatória, caça, maus tratos dos animais, tanto que acho que até acho que era um cachorro que foi abandonado, quem foi atender foi o pessoal da ambiental, que foi até parar no jornal e tudo mais. E assim, a gente vê como é grande isso, e são todos os dias. Então, assim, todos os dias chega a notificação, e você vê assim que é de forma absurda o que as pessoas fazem. É real isso. Então, assim, mas é legal que a gente já tem esse ponto de vista, né, de mudança. Agora a gente precisa de uma forma pacífica, né, porque não é brigando com as pessoas que a gente vai conseguir dar um passo, né, mas de uma forma, sei lá, elegante, gente boa, dizer para esse cara, cara, não é assim não, sei lá, achar uma maneira de fazer com que essa pessoa entenda que, precisamos cuidar do meio ambiente, tá? No final da aula a gente vai bater mais um papinho, mas deixa eu mostrar alguns slides para vocês, senão eu não vou conseguir dar essa aula hoje, tá? Mas assim, eu quero que vocês participem mesmo dessa aula, só preciso mostrar algumas coisas para você e a gente vai conversando durante isso. Tem a Ana Cristina que está com a mão levantada. Ana Cristina, não esquece o seu questionamento. Quero saber o que você pensa também, tá? Mas deixa eu só mostrar uma conclusão aqui para vocês, pessoal. Então, com relação ao meio ambiente, como eu falei para vocês, eu gostei muito das respostas. Teve muitas respostas legais, assim, e deu para ver que as pessoas sabem o que é isso, né?
Ao pé da letra, o que é meio ambiente? É o conjunto de unidades ecológicas e fenômenos naturais que incluem desde água, solo, ar, energia, né? Energia a gente pode, é sinônimo de eletricidade. Às vezes, quando a gente fala energia, as pessoas acham que é uma coisa mística, etc e tal. Não, mas quando a gente fala de energia, a gente quer dizer eletricidade. O nosso corpo, ele é repleto de eletricidade, né? Por exemplo, o coração para bater, vocês já devem ter aprendido isso lá na anatomia, né? Na histologia, mas para o coração funcionar, para o cérebro funcionar, ele precisa de ter eletricidade. Sem eletricidade, não tem vida, né? Então, isso faz parte do meio ambiente. O magnetismo a gente ouve falar pouquíssimo sobre magnetismo, mas existem máquinas que funcionam através do magnetismo e não utiliza combustível, não utiliza água, não utiliza nada, apenas corrente elétrica, né, que forma esse magnetismo, né? E dentro desse meio ambiente, os animais, os vegetais, né, as florestas, tudo faz parte dele. E não só isso, fatores bióticos também, fatores bióticos que são os que têm vida, e fatores abióticos que não têm vida, né, que a gente considera não ter vida, como pedras, rochas, minerais, tudo isso faz parte do meio ambiente, e dentro desse meio ambiente, né, a gente considera a nossa biosfera, né, como é chamado o planeta, existem esses fatores que vão permanecer aqui, independente se os seres humanos estiverem aqui na Terra ou não, né? Então, por isso que muita gente não dá valor, né? Eu acredito até que as pessoas, hoje em dia, elas estão tão infelizes que elas não estão ligando se vão morrer ou se o futuro ele vai ser bom ou vai ser ruim, né? Eu sinto que as pessoas só pensam, não vou estar aqui mesmo, tudo bem. Então, assim, eu acho que é uma mudança que a gente tem que ter, né? Essa mudança de pensamento, bom, independente se eu vou estar aqui ou não, eu vou deixar isso aqui da melhor forma possível para o próximo, né? O próximo pode ser seu filho, pode ser um amigo, ou pode ser um desconhecido, não tem problema. Mas nessa questão, a gente entende que, o que eu estiver fazendo, né? Vocês vão ser veterinários, né? O que vocês fizerem, né, dentro da veterinária, pensar em fazer o melhor para poder atender o próximo, né, poder cuidar do animal do próximo, poder atender um cliente de uma boa forma. Então, tudo isso faz parte de uma consciência ambiental, né, até uma consciência mais sustentável, né, a gente consegue diferenciar isso. E aí, pessoal, dentro dessa biosfera, né, a gente considera o nosso planeta uma biosfera, a gente tem vários níveis de organização, né? Isso que eu quero mostrar para vocês aqui hoje. Esses níveis de organização, eu vou mostrar para vocês até aqui, ó, de biosfera, voltando aqui, anti-horário, sentido anti-horário, né? Se alguém não estiver vendo o slide, me fala, por gentileza, tá? Então, aqui, olhando nessa figura, em sentido anti-horário, eu vou explicar para vocês até organismos, né? Por quê? Porque dentro da veterinária, vocês, durante o curso, nesses 4, 5 anos que vocês vão cursar a veterinária, vocês vão estudar daqui, né, do indivíduo, organismo, né? Tem até esse elefante exemplificando. A gente vocês vão conseguir estudar organismos para frente, isso durante o curso. Né, vocês já começaram a estudar, por exemplo, sistemas e órgãos, eu acredito também, né, dentro da anatomia, né, e a gente sabe que o conjunto de algumas moléculas, elas vão formando outras, né, tem um livro bem legal que chama Teia da Vida, que ele exemplifica isso, né, vou dar um exemplo para vocês, ó, dentro da biosfera, dentro do organismo, a gente tem ali alguns sistemas, né, vocês conseguem me exemplificar quais sistemas existem dentro do corpo humano ou do corpo do animal, né, que é o que vocês estão estudando? Sabe me dizer que sistema existe? Dá um exemplo? Existem vários. Sistema respiratório. Isso, show, sistema respiratório, né, cardíaco ou cardiopulmonar, né? Outro sistema que você lembra aí, vamos ver. Locomotor. Show, locomotor. Qual que é o outro que falaram? Gastrointestinal. Gastrointestinal, legal. Que mais? Nervoso.
Sistema nervoso super complexo, né? Putz, a hora que vocês entrarem em fisiologia do sistema nervoso, vocês vão ver o quanto é complexo isso. Que mais? Sistema imunológico. Imunológico, sistema urinário, né? Sistema genital, urogenital. Então, são muitos sistemas. Dentro desses sistemas estão presentes os órgãos, né? Então, olha só como a gente vai diminuindo. Os órgãos, eles estão dentro do sistema. Alguém pode me falar aí quais são os órgãos presentes dentro do sistema respiratório? Por exemplo, vamos julgar. Vamos... Pulmão? Pulmão, legal. E aí, para cima do pulmão e para baixo do pulmão, né? Para dentro, no caso. O que tem? Brônquios. Brônquios. Que mais? Menor que o brônquio. Alvéolo. Antes do alvéolo. Bronquíolos. Bronquíolos, show. Então, vamos lá. Decrescente. Alvéolo, bronquíolo, brônquio, pulmão, aí subindo. Esse aqui, ó. Todo cartilaginoso. Traqueia. Traqueia, show. É isso. Sistema respiratório mais ou menos por aí, né? Sistema urinário, alguém lembra? Dos órgãos do sistema urinário? Rim. Rim, principal. O que mais que tem no sistema urinário? Bexiga. Bexiga, entre o rim e a bexiga. Ureter. Ureter, show. E lá na saída, depois da bexiga? Uretra. Uretra, massa. Então, assim, dentro disso, agora dentro da veterinária, vocês vão começar a estudar cada órgão desse, né? Não sei se vocês já tiveram histologia, já tiveram? Não. Histologia. Então, na histologia, vocês vão começar a identificar célula por célula. Então, olha só que doido isso, né? Porque a gente estava lá falando do organismo, do elefante. Dentro do elefante tem todos esses sistemas que vocês citaram. Dentro desses sistemas tem todos esses órgãos que vocês citaram e muitos outros, né? Cada órgão tem uma função e, de acordo com essa função, ela tem um tipo de tecido. Então, por exemplo, a célula, né? Vocês vão ver lá que tem um tecido epitelial estratificado simples, né? Vamos supor, não lembro exatamente aqui, faz tempo que eu não estudo histologia, mas se eu não me engano é isso mesmo. O fígado tem um outro tipo de tecido. Dentro desse tecido vai ter um tipo de célula. Por exemplo, quais são as células que tem dentro do osso? Vocês lembram? Não? Do osso? Cálcio? Como? Cálcio? Não, dentro do osso. As células. Lembram do osteoclastos, osteoblastos? Então, vocês vão começar a estudar isso também. E olha só que interessante. Vocês vão ter uma aula, já deve estar tendo, de biologia celular. Já estão tendo essa aula? Já teve. Biologia celular. O que a gente estuda na biologia celular? As células. As células. E o que tem dentro das células? Aqui, o próximo estágio aqui, ó. As organelas? As organelas. Alguém pode me citar algumas organelas? Mitocôndria. Mitocôndria. Show. Então, a gente começa a estudar isso, né? E olha só que interessante. Se a gente pegar essas organelas e começar a diluir elas, né? Diminuir, começar a tentar enxergar, a gente chega nas moléculas. Quando a gente passa desse estágio, a gente chega nos átomos, né? Hoje a gente descobriu, até alguns anos atrás, não sei dizer exatamente quanto tempo, mas a gente achava que o átomo, ele era a menor partícula existente, né? O átomo, para quem não sabe, ele é formado por prótons, nêutrons e elétrons. Lembram disso da física lá no ensino médio, 8ª série, talvez? A gente já deve ter estudado isso. Então, né, às vezes o professor não sabe passar muita matéria, fica uma matéria muito maçante, e eu mesmo demorei para entender isso.
Mas eu fui descobrindo que prótons, nêutrons e elétrons formam os átomos, que formam as moléculas, que formam as organelas. Olha como uma coisa vai encaixando dentro da outra, né? Que formam as células, que formam os tecidos, que formam os órgãos, que formam os sistemas, e assim sucessivamente, né? E quando chega aqui na biosfera, isso não acaba, né? Eu vou até mostrar para vocês um vídeo, vou ver se eu consigo rodar esse vídeo, que é muito interessante com relação a isso, né? Depois do nosso planeta, o que existe? Então, tem muita coisa além disso, né? Muita coisa que a gente não sabe. A gente ainda é um ser primitivo, né? A gente acha que tem muita tecnologia, que é muito inteligente, mas ainda a gente está descobrindo as coisas, né? E é nisso que eu fico, às vezes, encabulado. A gente quer conhecer o espaço, mas só conhece cerca de 5% do que existe no planeta Terra. Então, assim, tem muita coisa ainda para a gente entender, tá? Dentro desse átomo, pessoal, descobriram os quantum, né? Que ele é o quê? Está relacionado com a física quântica, né? O quantum é a menor partícula existente. E eu tenho certeza que daqui mais uns anos, né, eles podem escrever o que eu estou falando, eles vão descobrir uma partícula menor que um quantum. E tudo que existe, né? Essa mesa que vocês estão ocupando, cadeira, caderno, caneta, tudo é formado por quântons, por átomos, né? Prótons, elétrons e nêutrons. Quando eles se condensam, eles começam a formar moléculas, né? Que são aquelas moléculas da tabela periódica, né? Carbono, oxigênio, ferro. Então, quando eles começam a se unir, lembra que tem lá na aula de química, por exemplo, H2O, 2 hidrogênio, né? 1 hidrogênio, 2 oxigênio. Então, essas moléculas, elas começam a formar a matéria, né, que é essa mesa, esse computador, o celular, né, e assim sucessivamente, tá? Então, é importante a gente entender isso. Por isso que eu falo para vocês, vocês ainda estão no começo da faculdade, segundo ano, então tem muita coisa legal para aprender durante as disciplinas, né? Às vezes é muito chato a gente, vou ter que ir para essa aula de histologia, ficar olhando uma lâmina e identificando aquela célula. Mas é legal entender que essa célula, ela está presente dentro do seu corpo e que é muito interessante a gente entender o funcionamento. Por exemplo, meu fígado. Por que eu bebo pra caramba e eu sinto uma dor de cabeça absurda no outro dia, desidrato, tenho vômito, tenho diarreia, tenho... Por quê? Quando a gente entender o funcionamento do estômago, o funcionamento do fígado, o funcionamento do sistema nervoso, todos esses pontos de interrogação, eles vão ficar muito claros para a gente. Então, assim, vale a pena prestar atenção nessas disciplinas, porque é como se fosse uma teia. Imagina uma teia, né? Uma teia de aranha. Então, ela tem vários fios. A somatória desses fios é que forma essa teia. Então, cada fio dessa teia, ela é uma partícula, ela é uma parte, né, do conhecimento do todo. Então, assim, vale a pena a gente prestar atenção em cada disciplina dessa, mesmo a gente não gostando muito, né? Mesmo a gente não tendo muita afinidade. No final do curso, vocês vão entender o sentido de estar estudando tudo isso, tá? Então, vale a pena prestar atenção nisso. Com relação a esses níveis de organização, pessoal, eu quero passar para vocês o conceito, né? A descrição aqui do que são esses níveis de organização. Então, organismo, pessoal, são indivíduos de forma isolada, né? Então, eu, Lucas, sou um organismo, né? Você, que está aí do outro lado da tela, é um outro organismo, né? Uma abelha, como está dando um exemplo, um boi, um peixe, é um outro organismo, né? Um organismo que é formado por sistemas, células, moléculas, organelas, tudo dali para baixo, conforme eu mostrei para vocês, tá? Então, o organismo é isso, um indivíduo de forma isolada. Uma espécie, o que é uma espécie, né? A descrição, né, a definição ao pé da letra é o quê? O conjunto de organismos semelhantes, né, fisicamente e morfologicamente, que tem a capacidade de se reproduzir, né, e também de originar descendentes férteis, né, como, por exemplo, nós, seres humanos, né, os Homo sapiens, né, na aula que vem a gente vai tentar entender um pouco da origem do Homo sapiens, a origem dos animais, a gente vai falar sobre domesticação dos animais, e vamos tentar entender a origem dessa nossa espécie,
né, essa espécie que ela é tão diversificada. A gente vive aqui num país onde é muito clara essa mistura, né? Eu costumo dizer que o Brasil ele é o berço, né? Eu brinco aqui com os meus amigos que é o celeiro do mundo. Eu tenho muito essa fé, acredito que um dia a gente pode mesmo alimentar o mundo inteiro, né? Eu até brinco com a galera, falo, cara, eu, Lucas, com a minha família, minha esposa, meus filhos, quero produzir comida aí para 1 milhão de pessoas, se eu puder, né? Na chácara, na fazenda, produzir comida mesmo, comida de verdade, né? Que chega na mesa. Porque eu bate muito essa ideia da fome, cara. A gente é um mundo muito rico, um planeta muito rico, tem tudo, mas milhões de pessoas ainda morrem de fome. Né? E é uma coisa que não deveria existir com a tecnologia que a gente tem. Né? Mas a gente também é um ser primitivo. Né? Na aula que vem a gente vai entender isso. A gente vem de uma cadeia de evolução, de aprendizado, né? De tentativa e erro. Então, assim, a gente aprende muito na dor. A gente deveria aprender no amor, né? Ouvir conselho das pessoas, dos mais experientes, os mais velhos, né? Os mais estudiosos, mas não. Muitas vezes a gente não escuta e bate a cabeça, né? Então o ser humano ele vem caminhando devagar, né? Faz parte disso. E nós, como espécie, a gente tem que começar a pensar nisso, né? A gente tem uma variedade imensa, né? De variedades de seres humanos, né? Que são aí os Homo sapiens, né? Então, isso a gente consegue entender que é a definição de espécie, tá? E aí, todas as espécies, pessoal, né? Espécies de animais selvagens, de seres humanos, eles têm um nicho ecológico para cumprir. O que é um nicho ecológico? O nicho ecológico, a definição dele é o modo de vida que o organismo, né? Ele tem como um papel biológico no ambiente. Então, para ficar mais claro, é assim, nicho ecológico a gente pode definir como o papel daquele organismo, né, daquela espécie no meio ambiente. Então, parece que não, mas todas as espécies, né, inclusive de animais e plantas, elas têm uma função biológica, né? Então, vamos dar um exemplo aqui, as serpentes, né? As serpentes, elas predam, né, alguns animais, e esses animais que elas estão predando, eles têm um grande potencial de reprodução, e que, se não predados, eles vão entrar em desequilíbrio e causar um problema muito grande. Né? O caso dos roedores, imagina, né, aquele potencial de reprodução dos roedores, se eles começam a se reproduzir, não tem um fator que pare, né, essa reprodução, onde que a gente vai chegar? Né? Então, cada animal, cada planta, ele tem uma função biológica. Isso que é denominado como nicho ecológico, tá? Um outro exemplo que eu posso dar de função ecológica, né? Muitos animais, né, silvestres, eles têm como função ser dispersores de sementes, né? Então, o animal, vamos supor aqui uma cutia, né? Acho que todo mundo já deve ter visto uma cutia, né, caminhando ali no Parque dos Poderes, ou no Parque das Nações Indígenas. Então, uma cutia, ela vai ali, se alimenta da semente e ela acaba caminhando, largando essa semente em outro local. Então, ela está dispersando semente. Essa semente, se ela tiver muita sorte, né, um ambiente adequado, ela tem o risco ali de crescer uma árvore. Então, de uma semente, cresce uma árvore. Né, uma árvore que pode dar muitos frutos, né? Einstein dizia que o juros da natureza, ele vem dobrado. Né? O que ele quis dizer com isso? Né? Aí eu vi uma vez uma didática bem legal, uma maneira bem legal de a gente entender esse lance dos juros da natureza, ele é dobrado. É só a gente pensar assim, ó, vamos supor que a gente chupe uma laranja, né? Pega essa semente, cuida dela, planta, ela vira uma muda, eu cuido dessa semente, dessa muda até ela virar uma árvore madura. Claro que isso demora alguns anos, mas depois que ela virou uma árvore madura, de uma semente, quantas laranjas ela não vai dar, né? Quantas sementes ela não vai ter ali? Então, isso que ele tem por definição, que ele dizia que os juros da natureza é dobrado. Por quê? Porque, cara, a natureza ela é muito farta, né? Se a gente planta uma semente, a gente tem aí
1 tonelada de laranja quando ela estiver produzindo bem. Então, assim, não tem motivo para ter miséria e para ter fome no planeta, né? O grande motivo é a ganância do ser humano, a lucratividade, pensando sempre em dinheiro em primeiro lugar. Então, a partir do momento que a gente mudar essa linha de pensamento, a gente consegue melhorar esse planeta, eu posso dizer assim, tá? E o ser humano, ele também tem um papel no meio ambiente, e o nosso papel seria esse, né? De cuidar melhor do ambiente, né? Quantas espécies já foram extintas, né? Quantas espécies que tinham uma função no meio ambiente, hoje elas não existem mais, não existe essa função, e aí, consequentemente, o ambiente está todo desequilibrado, né? Por isso está acontecendo essas catástrofes, né? Porque está tudo desequilibrado. É poluição dos rios, no mar, nas cidades, no ar, desmatamento, extinção de espécies. Então, assim, a função do meio ambiente, do ser humano hoje tem se perdido, né? Então, a gente acaba não conseguindo realizar uma função em harmonia com o meio ambiente, em harmonia com a natureza, tá? Então, isso é importante, é um fator importante que a gente tem que levar em consideração e começar a pensar, tá? Então, nicho ecológico, espero que tenha ficado claro qual que é a definição, tá? Quando a gente vai subindo nessa escala, a gente tem uma outra aí que é o habitat, né? O habitat é o local onde determinada espécie ela vive, né? Onde ela desempenha aquela função, né? Aquele nicho ecológico. Então, por exemplo, Pantanal é um tipo de habitat, né? Também considerado um bioma, né? A gente vai falar sobre isso, mas é um habitat onde os animais eles conseguem viver, tá? Outra definição legal para a gente entender: população. Então, a população, pessoal, ele é um degrau acima de organismo. É o quê? É o conjunto de organismos, né? Vários indivíduos, numa mesma região, né? Numa mesma área ali, vivendo em conjunto. Então, aqui a gente tem para enfatizar isso, uma população de leoas, né? A gente consegue visualizar uma população de elefantes, né? Aqui uma população de girafas, né? Então, isso é uma população, tá? É diferente de comunidade, né? A comunidade, ela é o quê? É um degrau acima de população que mostra, né, as várias populações que podem ter naquela região. Então, isso é uma comunidade. Então, são indivíduos diferentes, né, várias populações, né, como esse exemplo aqui, essa foto consegue mostrar para a gente. Então, eu tenho aqui uma população de zebras vivendo numa boa com uma população de girafas. Não vivendo numa boa, mas dividindo ali aquele mesmo espaço, né, aquele mesmo reservatório de água. Então, eles conseguem interagir ali de uma certa maneira, onde cada um tem o seu espaço, tá? Então, isso é comunidade, né? União de várias populações, tá? E aí a gente tem um degrau acima, que é o bioma, né? Bioma é o quê? É uma grande comunidade estável, já desenvolvida, né? Adaptada às condições ecológicas de uma certa região, né? Então, geralmente isso é caracterizado por um tipo de vegetação, né? Alguém consegue me dizer quais são os biomas existentes no Brasil? Pensa aí. Cerrado. Cerrado, vou anotar aqui. Quem que tá falando? Vamos lá. Cerrado. Caatinga. Pantanal, show. Os Pampas também não. Pampas, isso aí. Mata Atlântica. Mata Atlântica. Amazônia, isso aí. Então, são 6 biomas existentes no Brasil, tá? Isso é importante, perguntinha de prova aí, é importante saber isso, tá? Biomas brasileiros. Agora eu vou perguntar, quais são os biomas que existem aqui no Mato Grosso do Sul? Tem o Pantanal. Pantanal, ele... E que mais? Cerrado? Cerrado. Show de bola. Isso aí. Tá? Então, ó, a Amazônia fica ali mais, né, na Amazônia mesmo, norte, é o que está ainda preservado, né, a galera tá querendo desmatar, né, eu tive a oportunidade...
Opa, pode falar. Em Bodoquena ali, tem uma parte lá que está considerada como mata atlântica, tipo Atlântica também. Atlântica, isso, ali tem mesmo. Ela está no bioma e ela está... a gente fez até um inventário florestal na fazenda e ela entrou como isso. É verdade. É verdade. Ali tem uma região que é considerada transição de Mata Atlântica. Então, a Serra da Bodoquena, ela é um local muito preservado. Para vocês terem uma ideia, tem poucos estudos ali por conta da dificuldade de se locomover na região, né? Então, quem tiver a oportunidade de ir um dia para lá, vai procurar o Rio Perdido. Né? Esse Rio Perdido, a borda dele é uma mata de transição de Mata Atlântica. Então, assim, isso mesmo, no Mato Grosso do Sul não tem só o Cerrado e o Pantanal, tem também essa transição de Mata Atlântica aí, tá? Que é só ali na Serra da Bodoquena, né? Eles acreditam que por conta da formação geológica ali, conseguiu conservar essa região de mata, tá? Então, ó, só para enfatizar, a Amazônia ali mais no norte, sul, nordeste, noroeste do Brasil, né? Aquela região que está uma luta ali para gente querendo desmatar, outros não, né? Que eu, na minha opinião, acho que tem que preservar, até por conta que tem um estudo que fala que se a gente desmatar a Amazônia, essa nossa região aqui ela seca, porque tem uma corrente de ar que traz água, que traz chuva para cá. E se a gente desmata, a gente não vai mais favorecer isso, né? Então é mais uma ênfase aí para a gente conseguir preservar aquele bioma, tá? Caatinga, mais por Nordeste ali, né? Cerrado, região Minas Gerais, Brasília, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né? Aqui também tem o Pantanal, né? Que o Pantanal pega ali o Mato Grosso e também Paraguai e Bolívia, né? O Chaco boliviano, que eles chamam. Tem a Mata Atlântica ali na Serra da Bodoquena, os Pampas mais para baixo ali, né, no sul do Brasil. Depois eu vou disponibilizar nessa aula um mapa para vocês entenderem. E região de Mata Atlântica ali na região do Rio de Janeiro, São Paulo, toda aquela região ali é Mata Atlântica, tá? Então são esses os biomas aí que a gente tem no Brasil. Outra definição importante, ecossistema, né? Então o ecossistema, ele é a agregação de uma comunidade, né? Então a comunidade, todos aqueles seres vivos, né, vivendo em um ambiente chamado de ecossistema, junto com fatores abióticos, que são fatores que não têm vida, né? Esse exemplo aqui, peguei essa figura com bastante montanhas aqui, pedras, o rio, né? Então são fatores bióticos e abióticos que vivem numa mesma região. E aí, a junção disso tudo que eu mostrei para vocês é o que forma o meio ambiente, né, que é o conjunto de unidades ecológicas e fenômenos naturais, né, que independente dos seres humanos, eles vão sobreviver ali, tá? Então, por isso que eu bato sempre nessa tecla, vamos preservar o meio ambiente, pessoal, a gente depende disso. Então, esse nível aqui, pessoal, é muito interessante, eu gosto muito. Ó, a gente viu aqui população, comunidade, ecossistema, que é o que forma o nosso planeta, né? E aí, eu não sei se eu vou conseguir passar um vídeo para vocês aqui, mas é um vídeo que eu gosto bastante do Cortella, o Sérgio Cortella. Alguém já ouviu falar? Ele tem um vídeo aqui no YouTube que ele intitulou como Sabe com quem você está falando? E ele tenta mostrar nesse vídeo a dimensão do universo, né? A gente está aqui em um planeta, mas esse planeta ele é muito pequeno perto de outros planetas que existem, né? Então eu selecionei o vídeo aqui, deixa eu ver se eu consigo passar para vocês terem uma noção. O vídeo é um pouco longo, mas eu vou colocar já de onde ele fala, né? O que eu quero mostrar para vocês, que é a dimensão do universo. O que é o ser humano, né, que é tão egoísta hoje, conforme a gente conversou agora há pouco, né, a gente entendeu essa linguagem, que o ser humano está sendo egoísta, mas o que é o ser humano perto do tamanho do universo? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui para vocês, só para vocês terem esse entendimento. YouTube. Deixa eu abrir aqui.
Todo mundo vendo aí minha tela? Um vídeo do YouTube? Sim, sim. Então, ó, eu coloquei aqui, adiantei o vídeo, coloquei de onde eu quero que ele fale. Então, ele fala aqui que a gente está num universo que tem aí, que foi criado, né, através do Big Bang. A gente vai falar um pouco sobre isso na aula que vem, né, da formação do planeta, como surgiram os animais, para a gente entender a domesticação deles, né. Hoje a gente tem, quase todo mundo aqui tem animal pet em casa, cachorro, gato, mas a gente vai entender como que ocorreu essa domesticação. Mas para isso, eu quero que vocês entendam mais ou menos a formação do universo segundo a ciência, né? E aí, vê se vocês conseguem escutar esse vídeo do Cortella. Aumentei o volume aqui. Prestem atenção, assistam esse vídeo aqui, rapidinho. 2 minutinhos, eu acho. Viajamos houve uma expansão aceleradíssima de matéria. Olha só, há 15 bilhões de anos houve uma expansão aceleradíssima de matéria e energia. Essa matéria se concentrou naquilo que nós humanos chamamos de estrelas, e as estrelas se agruparam no que nós humanos chamamos de galáxias. Galáxia, em grego, é leite. A ciência calcula que no nosso universo haja por volta de 200 bilhões de galáxias. Não são 200 galáxias, são 200 bilhões de galáxias. Uma delas é a nossa, fica aqui na porta de saída do universo, que é a Via Láctea, que é leite em latim. Que não é uma galáxia assim tão grande, ela tem apenas 100 bilhões de estrelas. Uma dessas estrelas é a nossa. Quando era criança, a gente chamava de estrela de quinta grandeza. Agora é chamada de estrela anã, que é o Sol. O que é o Sol? O Sol é uma estrelinha entre outras 100 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outras 200 bilhões de galáxias, um dos universos possíveis e que vai desaparecer. Em volta dessa estrelinha giram massas planetárias em luz própria, 9, para ser mais exato, talvez 8. A terceira delas, a partir do Sol, é a Terra. O que é a Terra? A Terra é um planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma, entre outras 100 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outros 200 bilhões de galáxias, um dos universos possíveis e que vai desaparecer. Veja como nós somos importantes. Tem gente que acha que Deus fez tudo isso só para nós existirmos aqui. Esse é o Deus inteligente. Entende a relação custo-benefício? Ele faz bilhões de estrelas, galáxias, só para nós existirmos aqui. Tem gente que acha que Deus é pior. Acha que Deus fez tudo isso só para essa pessoa existir ali. Com o dinheiro que ela carrega, com o sotaque que ela usa, com a religião que ela pratica, com o cargo que ela tem dentro do banco ou na universidade, com a cor da pele que ela tem. Já imaginou? A ciência sabe desse nosso planeta tem uma coisa chamada vida. É engraçado que tem gente que acha que só tem vida aqui, porque isso aqui é tão pequeno, né? A ciência calcula que no nosso planetinha haja por volta de 30 bilhões de espécies, mas até agora só classificou 3 bilhões de espécies diferentes. Uma delas é a nossa, Homo sapiens. A nossa espécie é uma espécie, entre outras 3 bilhões de espécies já classificadas, que vivem num planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre outras 100 bilhões de estrelas, compondo entre outros 200 bilhões de galáxias, um dos universos possíveis e que vai desaparecer. Essa espécie, em 2007, que é quando nós estamos, tem 6 bilhões e 400 bilhões de indivíduos. Um deles é você. Quem és tu? Tu és um indivíduo entre outros 6 bilhões e 400 bilhões de indivíduos. Compõe uma única espécie, entre outras 3 bilhões de espécies já classificadas, que vive num planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre outras 100 bilhões de estrelas, compõe uma única galáxia, entre outros 200 bilhões de galáxias, um dos universos possíveis e que vai desaparecer. O Romário está acima. Já pensou? Já imaginou? Não sei se vocês escutaram bem, mas deu para entender mais ou menos o vídeo, pessoal? E aí, pessoal? Estão aí ainda? Ou cansados? Mais ou menos, professor. Tá, eu vou explicar mais ou menos aqui, então, só para vocês entenderem.
O áudio ele ficou ruim, eu vou postar esse vídeo lá no portal para vocês assistirem, tá? Mas é um vídeo que ele fala do tamanho do universo, né? Então, no nosso planeta, existem aí cerca de 30 milhões de espécies, e nós, seres humanos, somos uma dessas espécies. Desses 30 milhões, 13 milhões foram classificadas. O restante a gente não sabe, não conhece, não tem conhecimento. E olha só, dentro desse planeta, hoje existem 7 bilhões de pessoas. Né? Então, é muita gente habitando um planeta dessa forma, nesse consumo desenfreado. Tá? E aí ele fala que a Terra, ela é um dos 9 planetas do Sistema Solar que está rodeado, né, que está rodeando uma estrela que é o Sol. Mas existem milhões de sóis, né, cerca de 100 bilhões de estrelas, igual o Sol. E assim, existem mais de 200 bilhões de galáxias. Então, vocês conseguem entender a dimensão do universo? Né? Eu penso nisso porque, cara, a gente é muito pequeno. A gente é muito pequeno como ser humano, mas a gente está fazendo um estrago imenso no nosso meio ambiente. Tá? Então, a gente precisa realmente começar a pensar nessas coisas. Começar a ter esse entendimento, né? Dentro da veterinária, vocês vão estudar sistemas, organismos, mas é importante a gente abrir a nossa cabeça, né? Começar a pensar sobre a dimensão disso tudo, né? Qual que é o nosso papel como ser humano aqui no planeta, tá? Eu tenho certeza que o meu não é destruir o planeta, então eu quero agir de uma forma que eu possa colaborar com isso, tá? Eu espero que vocês também. Então essa aula, pessoal, ela foi mais para a gente entender esses níveis de organização, tá? Desde átomos até a biosfera. Então, moléculas, organelas, células, órgãos e sistemas, vocês vão estudar durante a disciplina. População, organismo, comunidades, ecossistemas, eu passei a definição, mas é claro que dá para aprofundar mais ainda, tá? Eu vou até disponibilizar alguns trabalhos com relação a isso, tá? E aí, pessoal, a gente sabe que o nosso planeta hoje, ele passa, né, por esse momento, vocês estão cansados de ver figuras como essa, né, na televisão, no jornal, internet, Instagram, etc e tal. Então, conforme a gente combinou de sempre ter uma atividade, né, na aula que vem a gente vai falar sobre domesticação dos animais, mas eu quero passar para vocês, pessoal, uma atividade que é o seguinte: quero saber de vocês quais atitudes nós, como seres humanos, podemos ter para colaborar com o meio ambiente, tá? Desde atitudes simples, né, como jogar o lixo na lixeira, né, no local certo, fazer coleta seletiva, por exemplo, separar certinho da maneira que... Sei que não é fácil isso, né? Mas são pequenas atitudes. Então, como atividade para a aula que vem, eu quero que vocês façam um relatóriozinho, né, no Word, me enviam no e-mail, né, esse é o e-mail, para quem não participou da aula passada, anota o e-mail, eu vou passar sempre uma atividade para vocês, né. O título do e-mail, pessoal, tem que estar como atividade parcial 02, disciplina Ciências do Ambiente noturno, tá? Não matutino, noturno. Vou arrumar aqui que era para a galera do matutino. Então, vocês vão fazer, né, identifica lá o nome de vocês, o semestre, tá? E vão me dizer quais as atitudes que nós podemos ter para colaborar com o meio ambiente, tá bom? Pode estar me mandando essa atividade aí, pessoal, até segunda-feira de noite, para ficar tranquilo para vocês poderem descansar aí, né, no feriado, e aí até segunda-feira à noite dá tempo de mandar, né? Quem quiser aproveitar aí o finzinho da noite, sexta-feira, já abriu o Word de escrever aí, né, o que são essas atitudes, tá valendo também, vocês adiantam o lado de vocês, tá bom? E aí eu vou aguardar, semana que vem, a nossa aula é o mesmo esquema, no começo a gente vai debater quais são essas atitudes, e aí, depois de acabar esse debate, quero que vocês sejam participativos, tá? Eu tô anotando aqui o nome dos alunos que participaram, né, da aula, João Vitor, Ana Cristina, a Kathleen,
Tem mais uma aluna que eu vou lembrar aqui, vou ler o nome dela aqui. Mas eu quero que vocês participem, tá? Para a gente não... para o professor não sentir sozinho aqui, né? Porque é ruim também ficar falando aqui só para o computador, não ter uma interação, tá? Ana Cristina, você tinha alguma coisa para falar? Tá com a mão levantada, por gentileza. Eu acho que eu vou deixar para aula que vem. Você ficou... Porque é relacionado a isso. Ah, então fechou. Beleza. Faz o relatório, manda para mim no e-mail. Professor? Oi, tudo bom? Tudo. Quem que Essa tá falando? atividade, Stephanie. Stephanie. E aí, Stephanie, joia? Tudo bem. Essa atividade, ela tem algum mínimo ou máximo de texto? Não, não tem. Não tem. É mais uma pergunta pessoal para ver o entendimento de vocês com relação a isso. É claro, não vai escrever uma linha só, né? Tem que escrever ali um parágrafo, pelo menos, 2. Pode desenvolver bastante com as suas palavras. Ah, professor, tem um texto aqui de 3 páginas para escrever. Não tem problema também. Pode desenvolver, porque é mais para a gente desenvolver esse raciocínio. Tá? É uma coisa para a gente sentar, pensar, porque muitas vezes a gente não tem tempo para pensar sobre isso, né? Nem sabe como contribuir para o meio. Não estou te escutando, professor. Eu acho que ele caiu da sala. Deve ter caído. Também tô achando. Opa, eu caí aqui, mas já voltei. Suelen, né? Tava falando Suelen? Stephanie. Tá na... Stephanie. Desculpa, é que sua sigla tá SS aqui. Então é isso, então não tem mínimo nem máximo, tá? Lógico que não vai escrever só uma linha, mas pode desenvolver bem essa questão. Tá bom? Professor, Tá bom, obrigada. a outra atividade pode mandar junto com essa? Não, a outra atividade já foi, já. Você não participou da aula? Não consegui entrar. Ah, tá. Bom, nesse caso pode fazer. A primeira atividade, ela foi o que significa meio ambiente para você. Uhum. E a segunda questão foi qual é e qual deveria ser a relação do ser humano com o meio ambiente. Ah, sim. Tá? Aí eu mando os dois juntos. Pode mandar, isso. Manda em 2 arquivos, tá? Tá bom, então. Pode mandar Obrigada. no mesmo e-mail, mas manda em 2 arquivos. Tá bom. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Só repete essa última, professor, que eu também tive problema na aula passada. O que significa o meio ambiente e o que mais? Isso, o que significa meio ambiente para você? Primeira pergunta. Segunda pergunta, na sua opinião, qual é e qual deveria ser a relação do ser humano com o meio ambiente? Ah, tá. Tá? Manda no meu e-mail, só coloca o título, atividade parcial, manda em 2 arquivos que eu vou ver que estão as duas ali. Então, quem teve problema para entrar na aula passada, pessoal, pode mandar que eu vou estar aceitando, tá? Beleza? Mais alguém tem alguma dúvida? Então é isso, pessoal. Professor, Oi, pode falar? em questão das aulas práticas, vai ter da sua matéria? Não, a nossa matéria ela é teórica. Se eu conseguir fazer uma saída, né, conseguir ônibus para levar vocês em um lugar legal relacionado com o meio ambiente, aí eu vai ser bacana para a gente. Tô tentando fazer isso com a galera do Matutino, quero fazer isso com vocês também. Mas aí a gente vai ter que se organizar com relação a chegar no local, não sei se a faculdade vai disponibilizar ônibus, por conta do trabalho da galera, né? A maioria das pessoas, elas trabalham durante o dia. Eu tenho que ver se a gente consegue fazer essa saída no sábado, né? Se fica bom para todo mundo. Então, assim, eu estou vendo primeiro a questão do ônibus, se a gente vai conseguir agendar um ônibus. E aí, se eu ver que tem uma vaga,
eu pretendo levar vocês em um local legal, né? Eu já até conversei com o pessoal de coleta seletiva para a gente entender o que é feito com todo o lixo que é coletado separadamente. Então, estou planejando algumas coisas, mas não tenho certeza. Então, assim, vai ser bastante atividade com relação a relatórios que a gente vai fazer para fazer vocês desenvolverem e teórico. Se abrir uma oportunidade da gente fazer uma aula prática, a gente vai fazer. Né? Visitar algum local bacana, que tem, assim, essa relação ambiental. Aí vai ser bacana, sim. Mas aí eu aviso com antecedência também, tá? Para todo mundo se organizar. Eu acho que a maioria aqui trabalha durante o dia, né? Sim, eu também trabalho durante a semana. Uhum. Então seria só se fosse no sábado à tarde, algo assim. O meu também. No sábado, né? Vou me informar, vou ver se o local que eu quero levar vocês funciona no sábado. Eu sou de São Gabriel. Você é de São Gabriel, tem que se organizar um pouquinho mais com antecedência para poder vir, né? Sim, senhor. É porque, assim, pessoal, de noite é difícil a gente fazer uma aula de visitação, né? Então tem que ser ou no sábado mesmo, ou... Vamos ver, vou pensar aqui, vou pensar num plano aqui, e se der certo a gente se organiza certinho. Nem que eu leve uma turma primeiro, depois levo outra, vamos ver como que a gente faz, tá? Mas as atividades, elas já são pensando nesse desenvolvimento, para a gente desenvolver aí legal, tá? O raciocínio, né, baseado nessa ideia de meio ambiente. Beleza, pessoal? Beleza. Então é isso. Qualquer dúvida, né? Eu já tenho o contato da líder. A líder, por favor, levanta a mão aí para todo mundo saber quem é. Eu vou lembrar o nome dela aqui, tá armazenado no meu celular. Vou procurar depois que eu fiz. Júlia. É a Júlia? Isso. Júlia, então, se alguém precisar tirar alguma dúvida, pode entrar em contato com você? Pode sim, fica à vontade. Aí, legal. Aí você passa para mim qualquer coisa, tá? E a gente acha uma melhor forma de resolver aí, tá bom? Então é isso, pessoal. Como dica aí para essa semana, façam essa atividade que eu passei hoje e assistam, se tiver aí o feriadão meio à toa, final de semana, assista aquele documentário Oceano de Plástico. Né? Vale a pena a gente ter uma noção do que está acontecendo ali. Ô, professor, tem uma programação no meu playlist também, que é muito bom. Síntese e um monte de trabalho, professor. Tem feriado à toa, não. Estamos ferrados. Não, mas é tranquilo, cara. Esses trabalhos aí vocês fazem numa sentada, rapidão. Sábado e domingo e feriado aí, ó. Aproveita. Deixa para tomar uma só de noite. E a pescaria? Eu já assisti esse documentário, é muito bom, professor. Você já assistiu? Mas indica aí para os colegas, é muito bom mesmo. Vale muito a pena assistir. Vale mesmo. Eu já assisti 2 vezes e volta e meia eu fico com vontade de assistir de novo para entender melhor ali, porque é complexo também, né? Agora a gente tem que trazer soluções, né, para isso. No Animal Planet também, Discovery, tem uns documentários bem legais também, que passam à noite. Então, é verdade. Eu acho bacana isso, assim, tem aparecido bastante documentário tocando nesse tema, né? Então, vale a pena, cara. Eu gosto bastante, assim, deveria assistir mais. Mas quem tiver uma oportunidade aí, assiste. Tiver um tempinho vago, não saber o que assistir, lembra, o professor me falou um documentário aqui, vamos procurar. Oceano de Plástico, tá? Vai para pescaria, cadê o rapaz que falou da pescaria? Leva o computador, vai pescar lá. Tô brincando, vou pescar nada não. Deu o intervalo, liga o computador no barco lá. Deve ser preso, sai fora. Isso aí, cara. Mas assiste esse documentário que é bacana. Chama a namorada para assistir que vale a pena. Paga uma pizza para ela e... Ferrou, professor. Chamar quem? Aí, então, aí tá a dica, ó. Acha uma desculpa para chamar alguém para assistir um documentário. Já tá Valeu pela dica. Beleza? Então, fechou, pessoal. Bom descanso aí, bom final de semana. Até semana que vem. Valeu, até mais. Até mais. Boa noite, professor. Até mais. Boa noite, até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Bom descanso.
Parar a gravação. Cara, é engraçado. Para sair, eles já saíram todos. Para responder, ninguém responde, mas para sair... 2 minutos. Isso aí. Já fui aluno.